Quantas cápsulas de oxandrolona eu devo tomar para ganhar massa muscular, para perder gordura, homem, mulher, iniciante, intermediário, avançado? Vamos falar de tudo aqui. Só lembrando que dia 13 de janeiro vai ter promoção de todos os meus cursos, 30% de desconto. Entre no grupo de estudos do Telegram para você pegar o cupom no dia. Aqui embaixo está o link, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Bom, oxandrolona é um esteroide anabolizante e só deve ser feita a utilização com acompanhamento médico. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Todo mundo que está aqui só vai usar dessa maneira porque tem bom senso e é prudente. Mas isso não nos impede de discutir sobre esse assunto, que inclusive é um assunto discutido dentro do meu curso de esteroides, que vai ter promoção lá. Então entra lá no grupo de estudos do Telegram. Primeiramente, a gente tem que começar aqui com uma parte educativa. No título do vídeo está quantas cápsulas de oxandrolona eu tomo por dia. Só que o que acontece? Eu coloco esse tipo de título porque é exatamente o que vocês vão procurar na hora de fazer a sua pesquisa. E tudo bem, só que a gente precisa repassar o ensino fundamental aqui, o jardim de infância. Cápsulas não são uma unidade de medida fiel para qualquer coisa. Por quê? Porque eu posso encapsular da maneira que eu quiser. Eu não, porque eu não sou traficante, aí deixa para os outros. Logicamente não só traficantes produzem oxandrolona, pelo amor de Deus, né? Os farmacêuticos estão lá, pô, mas Leandro, eu não sou traficante, eu fiz farmácia e tem uma fase de manipulação. Tá certo, legal, desculpa, perdão, me empolguei. Quem vai manipular a oxandrolona pode manipular a quantidade que quiser, entre aspas, lógico, dentro de uma cápsula. Então, por exemplo, existem cápsulas de 2 mg, 3 mg, 5 mg, 10 mg, 7 mg e meio, né? Dá para colocar ali, de novo, entre aspas, o quanto eu quiser. Normalmente, as doses utilizadas vão de 2 mg até 30, 40 mg. Isso são dosagens padrões. Logicamente, no mundo do bodybuilder, e que a gente discutiu lá no curso de esteroide, tanto o mundo, vamos colocar assim, amador, quanto o mundo do bodybuilding. As dosagens podem ser maiores no caso desse grupo. Então, não vamos falar aqui de cápsulas. Essa é a primeira lição desse vídeo. Qual dosagem normalmente os médicos prescrevem para seus pacientes? Quando se fala de uma queimadura, porque a oxandrolona pode ser usada, na verdade é excelente usada para queimadura, não é assim, né? Eu queimei o dedo no fogão, vou tomar 40 mg de ox. Obviamente tem um uso adequado, mas um dos usos da oxandrolona é justamente esse. Brincadeiras à parte, eu vou falar então aqui a dosagem, certo? Então eu vou pegar as principais dosagens e em cada dosagem eu vou falar as pessoas que normalmente recebem essa prescrição médica. 2 mg. Por que 1 mg não? Porque é muito pouco e para encapsular 1 mg é difícil. Quem mexe com isso sabe. Lembra você não falou que não mexia? Mas eu converso com as pessoas. Então normalmente 2 mg é uma dosagem inicial. 2 mg os médicos normalmente prescrevem para as mulheres que quer um efeito estético leve, tranquilo, mas muito acima do natural, já que uma mulher produz até 7 mg de andrógeno por semana, você usando 2 mg por dia, você tem 14 mg, então você tem o dobro do que você produz, e obviamente isso já vai te dar efeitos colaterais. Mas normalmente é quem quer um efeito estético leve e quer minimizar os efeitos colaterais. Minimizar não é retirá-los por completo, tá? Então a gente sempre tem o risco. Vale citar que o risco vem tanto pela dosagem quanto o tempo tomando aquela droga. Então, de repente, 2 mg por dia para uma mulher por 30 dias não vai fazer diferença em efeitos colaterais, pelo menos não de forma perceptível, relevante, mas um ano usando, sim. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente as mulheres que usam 2 mg por dia gostam de fazer o uso por longo tempo. O que é esse longo tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Eu já atendi na consultoria aluna tomando há mais de 5 anos. E por que homem não faz essa utilização? Porque o homem ele produz de andrógenos por semana cerca de 70 mg. Tá? Entre 50 e 70, que eu estou usando números até altos. Inclusive, se quiser saber sobre testosterona, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Tem aqui falando tudo sobre o comportamento da testosterona de forma natural no corpo do homem e da mulher. O homem, como produz por volta de 50, 70, se ele usar 2 mg por dia, vai dar 14 mg na semana. E ele produz 50. Aí você vai dizer, mas aí não é vantagem ainda assim? Porque vai somar.
Na primeira e na segunda semana vai somar, mas depois você vai ter um efeito colateral de inibição da produção natural. E aí, como inibe a produção natural, aqueles 50 vão para zero, ou algo próximo de zero, e aí você tem 14 miligramas, ou seja, você só se ferrou e ainda tem, né, o efeito colateral da droga. Quando a gente avança um pouquinho, 3 miligramas é uma dosagem que a gente vê prescrição também. Normalmente, é o mesmo caso de 2 miligramas. É apenas uma pessoa que quer ser, né, uma mulher, de novo, que quer ser um pouco mais ousada. Então, ao invés de 2, eu vou usar 3, mas normalmente os efeitos são os mesmos. O uso é por um longo prazo, não que tem que ser, mas normalmente o público que procura prefere usar em longo prazo uma dose menor do que usar uma dose maior em curto prazo. Ou seja, eu prefiro ter um shape aqui do que ter um shape aqui, aqui, fazendo uso de doses altas várias vezes. 3 miligramas por dia para homem, mesmo caso, não compensa. 5 miligramas por dia. Mulheres que já querem um efeito um pouco maior e fazem o uso por menos tempo. Ao fazer exames, se constata que tem alterações e os médicos limitam o tempo, normalmente 2 meses, 3 meses, depende muito de como o organismo da pessoa reage. Tem gente que 5 miligramas não aguenta 2 semanas porque cai cabelo pra caramba. Então são predisposições genéticas. Se você acha que eu estou falando aqui de uma maneira disfarçada para você tomar, saiba que você vai se ferrar, porque eu não conheço você, nem médico eu sou. Lógico que eu tenho uma vivência muito grande, é óbvio, por isso que eu estou comentando aqui o que acontece, mas existem incertezas, existem coisas improváveis que acontecem. Lembro de um aluno que tomando, se não me engano foi Durateston, ele tinha uma crise de ansiedade e um pico hipertensivo, numa dosagem de 250 mg por semana, que tem gente que toma isso daí a vida toda e não sente nada desse ponto de vista de elevação de pressão arterial. Lógico que vai ter outras complicações. Então só para vocês terem uma ideia de como é complicado essas coisas na prática. No caso dos homens, 5 miligramas vão dar 35 miligramas na semana. Ainda não é um uso que compensa muito, porque você troca 6 por meia dúzia, basicamente falando. Só que o grande problema é que o homem ele perde muito a libido, porque a testosterona dele abaixa e a oxandrolona não dá libido, diferentemente do comportamento desse hormônio no corpo da mulher. A oxandrolona no corpo da mulher, ela é muito mais sensível, dá libido. Então mesmo que abaixa alguns hormônios dela, ela continua com uma sensação de bem-estar, pelo menos libidinática. É bom que eu vou inventando as palavras, você acha que eu sou gênio e fica tudo certo, mas é tudo criação da minha cabeça, devaneios. Claro que aí o homem, quando ele vai procurar usar oxandrolona, ele vai usar uma testosterona junto, minimamente de reposição. E aí cai na injeção. Ou então cai na testosterona em gel. Vamos pensar que essa pessoa está usando uma testosterona em gel, então ela está repondo a testosterona dela, usando 5 miligramas por dia, uma diferença muito pequena, não costuma compensar o colateral que você vai ter por 5 miligramas. De novo, costuma. Tem casos que sim, já vi médico prescrevendo e muito bem prescrito. Então até agora, 2, 3 e 5 ficam doses mais femininas. 10 miligramas costuma ser uma dose que mulher usa e já tem um efeito bem acentuado, tanto positivo quanto negativo ou indesejado. Por quê? Já soma-se 70 miligramas na semana, que é o que um excelente homem vai produzir de andrógenos. Então aqui você está colocando uma carga andrógena masculina num corpo feminino. Então isso, logicamente, vai dar massa muscular, mas pode cair cabelo, pode dar pelos na cara, crescimento de pelos no geral, redução de mama, aumento de clítoris, de voz, engrossamento de voz, sem falar em efeitos colaterais comuns, do tipo colesterol ruim, entre outros. Para homens, 10 miligramas por dia parece ser a primeira dosagem que mais faz sentido. De novo, estou falando de forma genérica. Eu tenho que falar isso toda hora, porque senão vai vir alguém e vai falar assim, nossa, o Leandro falou que 5 miligramas não se usa. Aí o médico vai vir e falar assim, pô, Leandro, você falou isso aí, você está me atrapalhando. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar o que o médico prescreve. No caso do homem, 10 miligramas por dia, sem ele usar testosterona, seria meio que trocar 6 por meia dúzia. Na primeira, segunda, terceira semana, ele pode sentir um efeito legal, mas depois a testo abaixa e isso fica meio que fazendo uma reposição não eficiente, porque não vai dar libido, por exemplo. E aí se torna desinteressante. Se o homem faz o uso da testosterona, 10 miligramas por dia faz sentido, já é um uso legal. Adiantando, 15 a 20 miligramas, mulheres que já querem um resultado bem mais acentuado e estão bem claras ou deveriam estar bem claras em relação aos efeitos colaterais que vão acontecer. Porque aqui vai ser notável mesmo em curto prazo.
De novo, depende da carga genética de cada um, mas dentro de um mês já é possível ver alterações de tudo que a gente falou aqui. Às vezes mais de uma forma discreta para algumas coisas e mais acentuada para outras, porque depende da predisposição genética. Para homens, o uso de 15 a 20 miligramas por dia já começa a ter um efeito ergogênico propriamente dito, onde vale a pena, vamos pensar assim, né, colocar esse comprimido para dentro. Sempre fazendo um acompanhamento de testosterona. Leandro, obviamente você conhece algum caso de alguém que usou 15 ou 20 miligramas, vamos falar de 20 miligramas. 20 miligramas por dia, que é uma dosagem bem, assim, os médicos prescrevem bastante para homem, e fazendo uso de testosterona minimamente em reposição, mas sem usar testosterona. Vai usar só o comprimido porque eu não quero picada, gel é caro. Então, o que acontece? No primeiro mês pode ser muito legal, a pessoa sente uma melhora ali de tudo. Passado ali essas 3, 4 semanas, um mês no máximo, a libido tende a despencar. Então, o uso de oxandrolona desacompanhado da testosterona para homens não costuma ser muito legal. Costuma correr um risco de efeitos colaterais. Claro que você pode falar assim, mas o médico não pode prescrever junto um Proviron, um Tribulus, um Long Jack, mas não garante que vai resolver o problema. Esse problema pode acontecer. Então, normalmente não é utilizado sem a testosterona. Dosagens maiores, 25, 30 miligramas, 40 miligramas, normalmente mulher não brinca disso. Mulher brinca até 20, sendo 20 já bem forte. 30, 40 miligramas é uma dosagem que dá um efeito estético muito legal na mulher, mas dá muito efeito colateral. Então, normalmente não é utilizado. Para homens, são as dosagens mais padrões. Então, dosagem padrão de homem vai de 20 a 40 miligramas por dia. Juntamente com a testosterona, ele vai ter alguns efeitos colaterais, mas ele tem um efeito ergogênico bem legal. A testosterona evita a queda de libido, mas não evita, por exemplo, uma piora de colesterol. Na verdade, dependendo do uso, acentua a piora do colesterol. Ou a hipertrofia cardíaca, enfim, entre outros efeitos colaterais. Acima de 40 miligramas, 50, 60, 70, 80, 100 miligramas, 120 miligramas. Eu já vi gente utilizando 120 miligramas. Atleta. Por tempo limitado. Porque fígado, colesterol, tudo isso tende a ficar muito ruim. Então entenda doses acima de 40 miligramas em bodybuilder, que está 100% consciente que ele não é que ele está correndo risco, ele está trocando expectativa de vida por um resultado estético. Eu não vou julgar, não é o meu papel julgar, mas minimamente ele tem que estar consciente disso. E essa administração, como que ela é feita da oxandrolona? Normalmente, os médicos prescrevem, por exemplo, 3 vezes por dia, a dosagem dividida. Quando é 2 miligramas, 5 miligramas, muitas vezes eles passam uma vez por dia, manda tomar ao acordar, mas muitos aprenderam com os bodybuilders a tomar de pré-treino, porque você tem um efeito que aumenta o desempenho quando você toma um esteroide 1 hora, 2 horas antes do treino, que é quando ele atinge aquele picão plasmático. Então, quando a ox bate no sangue no máximo, você consegue treinar mais forte. Muitas pessoas percebem isso, né? Tomam uma cápsula e dali 1, 2 horas começa a ter mais disposição, mais agitado, dá mais calor no corpo. E se treinar naquele momento, o treino rende mais. Então, os médicos aprenderam com os bodybuilders que isso pode ser eficiente. Então, normalmente, ou é prescrito dividido de 8 em 8 horas, ou então de 12 em 12 horas, se for uma dosagem menor, 10 miligramas. Vai tomar 5 e 5. Ou então tomando tudo no pré-treino por volta de 1, 2 horas antes. Isso é válido para todas as dosagens. Logicamente, 40 miligramas de uma vez no pré-treino, para uma pessoa que não tem intimidade com a droga, ela pode ter até uma crise de ansiedade. Então, é prudente que sempre se comece com doses menores e vem subindo conforme a saúde permite, conforme o usuário se adapta. 40 miligramas pode ser muito. Por exemplo, se eu tomar 40 miligramas, eu estou falando de mim agora mesmo, eu passo mal, eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu começar a tomar 5 miligramas, na outra semana 10, na outra 20, e chegar aos 40, eu fico bem. Porque há um processo de adaptação do corpo. Portanto, se a pessoa quer começar com uma dose alta, que eu sou absolutamente contra, minimamente tomar fracionado. Lembre-se sempre, esse vídeo ele tem 10 minutos de uma droga que existe há mais de 35 anos. Eu acho que é isso, que ela é de 90.
Portanto, não acho que isso daqui é suficiente para você saber tudo sobre oxandrolona. Você, que assistiu só esse vídeo, não sabe nada. Continue os seus estudos. E desculpa ser chato, mas eu quero o teu bem. Para quem quer ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido, eu fiz um vídeo que saiu recentemente, eu vou deixar a indicação aqui. Nesse vídeo a gente fala de forma 100% natural, certo? Então assiste que ele vale muito a pena. Na verdade ele serve também para quem está tomando hormônio. Isso é fato. Dá uma assistidinha aqui.